o homem renasceu um mês antes do apocalipse. Mesmo assim, vendeu ações no valor de 3 bilhões por meros 1 bilhão. Ele acumulou 1 bilhão de toneladas de suprimentos diretamente, tudo porque em 27 dias uma crise apocalíptica global eclodiria, transformando 80% da humanidade em zumbis. Dos humanos restantes, 90% morrerão nas mãos de zumbis, e a pequena porção restante de humanos começará a evoluir e desenvolver habilidades especiais. Alguns têm habilidades físicas, alguns elementais e alguns mentais. Mas a habilidade que o homem possui é o incrivelmente raro poder espacial. Em sua vida passada, ele era conhecido como o Rei do Vazio. Desde que dominou a caminhada do vazio, uma habilidade de alto nível tanto para combate quanto para sobrevivência, ele prosperou no apocalipse como um peixe na água. Lamentavelmente, à medida que ele continuava a sobreviver, todos os outros sobreviventes morreram. O mundo ficou apenas com monstros cada vez mais bizarros. Ele não conseguia encontrar outro humano em lugar nenhum. Incapaz de suportar a solidão, ele cavou um buraco e se enterrou vivo. Mas quando acordou, Shenlu renasceu 27 dias antes do apocalipse. Além disso, o espaço especial que ele havia aberto em sua vida anterior ainda existia, e agora seu espaço especial tem a habilidade de parar o tempo e preservar alimentos. Quanto a outros poderes perdidos, Shenlu não se importava nem um pouco. Para ele agora, apenas boa comida neste mundo era inestimável. Ele precisa acumular rapidamente. Primeiro, ele acumulou 1 tonelada de carne de porco, 100 baldes de frango frito e 100 porções de pato assado, juntamente com outros suprimentos diversos. Depois de armazenar todos os suprimentos no espaço, Shenlu recebeu uma ligação de seu tio pedindo que ele fosse à corporação, pois havia algo para discutir. Quando ele chegou à empresa e enfrentou a repreensão de seu tio, Shenlu mostrou respeito ao seu mais velho na superfície. No fundo, uma enorme intenção assassina estava surgindo. Se não fosse pelo fato de que em sua vida anterior, após o início do apocalipse, e ele ouviu do filho de seu tio, Shen Fei, que 6 anos atrás, foi seu tio quem planejou o acidente de carro que matou seus pais e então, gradualmente assumiu as ações da corporação que seus pais deixaram para ele. Tem uma premonição de que os preços da carne de porco vão subir novamente. A carne de porco que acumulei por 1 bilhão pode subir para 5 bilhões. Ao ouvir as palavras de Shenlu, a boca de Chen Jianan caiu em choque. Isso não é pura bobagem? Como ele pode sequer sonhar com tais coisas? Após um choque, Chen Jianan riu. Pequeno Liu, que tal vender Lu para mim por 5 bilhão? Shenlu coçou a cabeça, mostrando constrangimento. Eu já vendi as ações e o contrato foi assinado. É impossível comprá-las de volta daquele jovem mestre agora. Ao terminar de falar, o telefone de Chen Lu tocou. Ele se virou para Chen Jianan com um olhar apologético e saiu. Observando a figura em retirada de Shen Lu, o rosto de Chen Jianan escureceu. Esse pirralho ousa fazer tal manobra sem me contar? Ele precisa levar uma lição. Lá fora, enquanto Shen Lu atendia o telefone, a voz de uma mulher veio através. Senhor Chen, o cachorro que você nos pediu para encontrar, o de pelo preto e faltando uma orelha, nós temos uma pista sobre ele. Eu te enviei uma foto. Por favor, confirme se é o que você perdeu. Ao ouvir isso, a respiração de Shen Lu ficou apressada. No apocalipse da última vida, um ranking foi feito para aqueles com diferentes habilidades. Shen Lu foi naturalmente classificado em primeiro lugar por poderes espaciais. O topo em habilidades de fogo era chamado de Espírito, Princesa da Chama, também conhecida como Rosa de Sangue. O topo em habilidades de raio era um cachorro chamado Rei Trovão. Enquanto alguns humanos se transformavam em zumbis, outros evoluíram e ganharam habilidades especiais. O mesmo aconteceu com animais e plantas se eles não se transformassem em zumbis. Eles tinham a chance de ganhar habilidades. Apesar de ser apenas um cachorro em um apocalipse sem comida, muitos o viam como uma fonte de carne fresca. No entanto, todos que tentaram foram derrotados sem exceção. Apenas Shenlu, com seus poderes espaciais, conseguiu emboscar este cachorro. O cachorro preto na foto era inequivocamente o Rei Trovão. A orelha esquerda faltando era uma prova inegável. Shenlu não pôde deixar de rir. Rei Trovão, nesta vida não teremos certeza de comida. Que tal nos unirmos? Prometo te tratar bem, garantindo que você sempre tem o melhor para comer e beber. Espere por mim, eu vou te resgatar. Espero que você me reconheça como seu mestre. Depois de guardar o telefone, Chen Lu mal podia esperar para ir resgatar o Rei Trovão. Tio, estou indo agora. Chen Jianan não o impediu. Cerrando os olhos, ele observou Chen Lu sair apressadamente. A corporação Chen não tinha mais nada a ver com Chen Lu depois de deixar o escritório de Chen Jianan. Chen Lu lançou um olhar para trás. Mesmo que em minha última vida, Chen Jianan e seu filho tiveram a sorte de sobreviver. Após o apocalipse, eles não terão essa chance desta vez. Eles morrerão no dia do apocalipse. Lembrem-se das minhas palavras. Ao sair do escritório, Shen Lu seguiu as informações fornecidas pelo detetive particular e chegou a uma loja de cachorros.
Na entrada, uma grande gaiola de ferro abrigava 3 cachorros, um dos quais era o Rei Trovão. Shenlu olhou para o estado deplorável atual do Rei Trovão. Não tinha semelhança com a figura dominante que ele era após o apocalipse. Rei Trovão, sentindo o olhar de Shenlu, levantou a cabeça e estremeceu, encolhendo-se ainda mais dentro da gaiola. Com um grau de inteligência, parecia conhecer as intenções das pessoas que o encaravam em tais estabelecimentos. O rosto de Shenlu mudou quando ele exclamou: "Onde está seu chefe? Chame-o. Você ousou roubar meu cachorro? Se eu não tivesse descoberto a tempo, eu teria perdido meu Rei Trovão." O dono da loja ficou momentaneamente atordoado, mas logo percebeu que este homem estava aqui para causar problemas. Lembrando que estes eram todos os cachorros de rua que ele havia adquirido, ele rapidamente acenou com as mãos tentando explicar. "Irmão, todos os cachorros que tenho são de fontes legítimas. Todos eles se parecem. Você pode estar enganado." Shenlu zombou, pegando seu telefone, pronto para denunciar a loja de cachorros por roubo. Afinal, nenhum negócio pode resistir a um escrutínio completo. Vendo a intenção de Shenlu de chamar a polícia, o dono imediatamente entrou em pânico e tentou pegar o telefone, mas Shenlu, com uma década de experiência em combate do apocalipse, subjugou-o sem esforço. "Você realmente acha que pode me dominar?" Shenlu zombou. Enfrentando as ameaças de Shenlu, o dono rapidamente implorou: "É um mal-entendido genuíno, senhor. Eu realmente não sabia que este cachorro era seu. Vou acertar as contas com quem trouxe o cachorro mais tarde. Você pode levar seu cachorro hoje de graça. Isso é aceitável?" A expressão de Shenlu suavizou-se ligeiramente. "Considerando sua atitude, vou deixar passar desta vez. Mesmo que eu esteja disposto a gastar tudo o que tenho pelo Rei Trovão, conseguir algo de graça é sempre o melhor. Pequeno Preto, venha comigo. Vamos para casa." Rei Trovão parecia um pouco confuso. "Pequeno Preto, quem você está chamando?" Mas, sentindo que Shenlu o havia resgatado, seguiu obedientemente. Shenlu ficou satisfeito. Parecia que ele entendia a fala humana agora. Ele abriu a porta do carro para o Rei Trovão, que, sem hesitar, saltou para dentro. Enquanto Shenlu o dirigia para casa, ele pensou que era uma boa oportunidade para criar laços com o Rei Trovão. Uma hora depois, ao chegar à sua luxuosa mansão, Shenlu viu um guarda corpulento e um tanto tolo na guarita de segurança na entrada. O coração de Shenlu doeu com a visão. O homem se chamava Sudaju, com sobrancelhas grossas e um rosto simples e honesto. Ele parecia um pouco tolo devido ao seu comportamento inocente. Sudaju era um amigo próximo de Shenlu. Após o apocalipse, ele era um usuário de habilidade física, impermeável a armas, com um corpo tão forte quanto aço em sua vida anterior. Antes de Shenlu dominar a caminhada no vazio, eles foram emboscados devido à escassez de recursos. Sudaju usou suas habilidades físicas para proteger Shenlu, mesmo se sacrificando para que Shenlu pudesse escapar. Embora Shenlu o tenha vingado depois, Sudaju se foi para sempre. "Meu querido irmão, nesta vida, prometo que você viverá confortavelmente", Shenlu jurou olhando para o guarda de segurança Sudaju. Shenlu o convidou para sair depois do trabalho. No entanto, Sudaju recusou, dizendo: "Minha mãe me disse para não adquirir maus hábitos. Além disso, cuidado com aqueles que são excessivamente corteses, pois podem ter segundas intenções." Isso deixou Shenlu perplexo, lembrando que nesta linha do tempo, ele e Sudaju ainda não eram amigos íntimos. No entanto, quando o apocalipse começar e Sudaju estiver de serviço, a história se repetirá e eles se tornarão inseparáveis novamente. Depois de entrar em sua mansão com o Rei Trovão, a grande fonte na entrada deixou o Rei Trovão um pouco hesitante. Independentemente de o Rei Trovão o entender ou não, Shenlu riu e disse: "Rei Trovão, esta será sua casa a partir de agora. Vamos, vou te dar um banho." Enquanto banhava o Rei Trovão, Shenlu começou a contemplar seus planos, pois, quando o apocalipse romper novamente, com essa segunda chance na vida, ele não queria acabar sendo o único sobrevivente da humanidade. Como ele havia sido anteriormente, a solidão arrepiante dessa existência era insuportável. Talvez ele pudesse estabelecer uma organização. Ele sabia quais indivíduos desenvolveriam habilidades poderosas no futuro, o que poderia complementar sua habilidade espacial, inadequada para combate direto, mas montar uma organização significava precisar de mais recursos, incluindo estocar alimentos básicos, frutas, sementes, geradores, medicamentos e, crucialmente, água. As fontes de água seriam contaminadas após o apocalipse e a única água potável segura viria da chuva. Ele de repente percebeu que também precisava estocar bastões elétricos de alta voltagem, ferramentas eficazes contra os zumbis iminentes devido à sua vulnerabilidade à eletricidade. Eles podem se tornar obsoletos depois de algum tempo, mas inicialmente seriam indispensáveis. Enquanto ele estava contemplando, o Rei Trovão estremeceu ao ouvir a menção dos bastões elétricos. Shenlu confortou o cachorro acariciando sua cabeça, dizendo: "Por que você está tão assustado?"
Os bastões são para os zumbis, não para você. Com esse pensamento, ele imediatamente pegou seu telefone para fazer um pedido. De repente, uma linda mulher chegou à entrada da mansão. Shenlu rapidamente a recebeu. Ela era a professora de culinária que ele havia contratado por uma quantia considerável de 100 mil por mês. Com a imprevisibilidade do apocalipse que se aproximava, Shenlu não queria apenas estocar suprimentos, ele também queria ser capaz de cozinhar refeições deliciosas. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Apesar de ser treinado pela talentosa Mayu, as tentativas culinárias de Shenlu foram desastrosas. Até o cachorro se recusou a comer os pratos escuros que ele preparou. Rei Trovão, descontente, soltou um rosnado indignado como se dissesse: "O que eu te fiz, mestre? Por que você está tentando me envenenar?" Shenlu só pôde suspirar em resignação, mandando Mayu para fora da mansão. Observando sua figura em retirada, ele começou a ponderar. As habilidades culinárias de Mayu eram realmente impressionantes, mas como ele não a conhecia em sua vida anterior, ele não tinha certeza se ela se transformaria num zumbi quando o apocalipse chegasse. Caberia ao destino. Se ela permanecesse humana, ele poderia considerar contratar, lá como sua chefe pessoal. Quando ele estava prestes a fechar a porta após a partida de Mayu, os olhos de Shenlu brilharam com reconhecimento. Tô vendo isso direito? São as irmãs Mei Ling e Mei Li. Em sua vida anterior, após o início do apocalipse, ambas ascenderam à proeminência devido às suas habilidades despertadas. A irmã mais velha, Mei Ling, tornou-se um indivíduo com poder de chama mais proeminente, ganhando o título de princesa da chama espiritual rosa sangrenta. A mais jovem, Mei Li, despertou uma habilidade baseada na luz e emergiu como a melhor curandeira. Embora as habilidades de combate de Mei Li fossem limitadas, ela não era uma lutadora, mas sim um suporte. Rumores diziam que ela acabou ganhando o poder da ressurreição, uma habilidade quase divina. Shenlu decidiu que, não importa o custo, ele tinha que trazer essas duas irmãs para o seu lado. No entanto, abordá-las, agora sem uma estratégia, apenas o faria parecer desesperado. Shenlu rapidamente ligou para um detetive particular com quem havia trabalhado anteriormente, instruindo-o a coletar informações sobre as irmãs em 3 dias. Mais cruelmente, ele queria saber seus alimentos favoritos. O que quer que você ame comer, eu vou estocar. Afinal, o caminho para o coração de uma mulher é através do estômago. Em menos de 3 dias, o detetive entregou as informações. Mei Ling amava uvas, enquanto Mei Li gostava de peixe e particularmente amava joelho de porco cozido. Sua fruta favorita era a melancia. O tempo voou e agora era 1 grau de junho. Com apenas um dia restante até o apocalipse, durante este período, Shenlu não apenas recebeu a armadura e os bastões elétricos que ele pediu online, mas também esbanjou em um caminhão pesado, gastando milhões. Tendo preparado tudo e com apenas 1 hora para o apocalipse, Shenlu ligou para seu tio, oferecendo as 10 bilhões de toneladas de suprimentos que ele havia acumulado como garantia. Ele solicitou um empréstimo de 500 milhões e Chen Jianan, perplexo, perguntou: "Por que você precisa de tanto dinheiro com tanta urgência?" Shenlu, inventando uma história, respondeu: "Pelas minhas observações, o Bitcoin está prestes a disparar. Pode até aumentar 10 ou 8 vezes. Meus 500 milhões podem se transformar em 5 bilhões. Prometo reembolsar, lucro com juros. Tio, por favor, espere por mim em casa. Irei até aí e discutiremos isso pessoalmente. Também sinto falta do irmão Shen Fei, então vamos convidá-lo também." Sem hesitar, Chen Jianan concordou. Um assunto tão significativo não pode ser discutido por telefone, e não posso simplesmente emprestar dinheiro casualmente. Preciso investigar primeiro, depois de terminar a ligação. Um olhar frio apareceu no rosto de Shenlu. Você deveria ter morrido no dia do apocalipse. Ele murmurou passando pela cabine de segurança. Shenlu olhou para o guarda de segurança, Sudaju, ponderando por um momento antes de decidir avisá-lo. Sudaju tem um mau pressentimento de que algo significativo está prestes a acontecer. Por favor, seja cauteloso por volta das 9. Sudaju, surpreso, assentiu em reconhecimento. Dentro da mansão Chen, Chen Jianan, bebendo seu chá, comentou com Chen Fei: "Garoto, Shenlu quer investir em Bitcoin. Não é destemido?" Embora o Bitcoin inicialmente custasse apenas alguns centavos, e agora subiu para mais de 60 mil por unidade. Posso te dizer que não tem nenhum valor real, é apenas um jogo de ganhar dinheiro rápido. Mas este acordo ainda pode valer a pena considerar. Primeiro, precisamos verificar se os bens que Shenlu tem valem realmente 1 bilhão, por isso pedi que ele discutisse pessoalmente. Assim que ele terminou de falar, a campainha tocou. Abrindo a porta, Shen Fei cumprimentou e abraçou calorosamente Shenlu, deixando Shenlu um pouco sobrecarregado. Eles então começaram a conversar durante o café da manhã com Shenlu, continuamente se gabando de quão lucrativo investir em Bitcoin poderia ser. No entanto, às 9h,
Um grito doloroso ecoou do quarto da empregada. Shen Jianan instruiu seu filho a verificar o que aconteceu. Shen Lu, com olhos brilhantes. Sabia que o apocalipse havia chegado. Parece que vocês dois realmente estão destinados a morrer hoje, pensou ele, levantando-se para se juntar à investigação. Ao chegar ao quarto da empregada, Chen Fei ficou horrorizado com a cena que o recebeu. Ao abrir a porta, a empregada de meia-idade, com cabelos desgrenhados, estava sangrando por todos os orifícios. Sangue escorrendo pelo rosto. Vendo Chen Fei na porta, ela rosnou e avançou sobre ele. Chen Fei se recuperando rapidamente. Estava prestes a fechar a porta para prender a empregada agora zumbificada lá dentro, mas uma mão o impediu. Primo, não viemos ver o que está acontecendo? Como podemos ver se você fechar a porta? Falando, Chen Luo puxou um bastão elétrico de seu espaço de habilidade especial e o pressionou contra a nuca de Chen Fei. Instantaneamente, o corpo de Chen Fei se contorceu algumas vezes antes de desmaiar. Olhando para o inconsciente Chen Fei, Chen Luo abriu a porta. A empregada zumbificada lá dentro avançou diretamente sobre Chen Fei, roendo-o violentamente. Naquele momento, alertado pelo barulho, Chen Jianan entrou correndo e gritou furioso. Chen Lu, o que você está fazendo? Mas Chen Lu o ignorou, virando-se rapidamente e estendendo o bastão elétrico em direção a Chen Jianan. Enquanto Chen Jianan instintivamente tentava bloquear, Shen Lu zombou. Você acha que é isolante e imune à eletricidade, tentando bloquear um bastão elétrico com a mão? Shen Lu observou friamente seu primo, que estava sendo mordido pela empregada zumbi, lutar e gritar. Chen Lu, pai, me salve! Chen Lu retrucou. Pare de gritar, eu não te considero meu filho bastardo. Seu pai está mentindo ali mesmo. Dizendo isso, Chen Lu chutou a mão que Chen Fei estava tentando alcançar, enquanto Chen Fei começava a xingar. Foi interrompido pela empregada zumbi. Observando esta cena sangrenta com uma expressão inexpressiva, Chen Lu comentou. Um espetáculo tão emocionante não deveria ser apenas para meus olhos. Tio, acorde. Com isso, ele eletrocutou Shen Jianan com um bastão elétrico. E Jianan acordou grogue para a visão horripilante da situação de seu filho e implorou. Chen Lu, Chen Fei é seu próprio primo, por favor, salve-o. Eu admito que sabotei secretamente suas ações. Mas Chen Fei não sabia de nada. Ele é inocente. Shen Lu bufou friamente. O que mais você fez para me trair? Este comentário fez Shen Jianan entrar em pânico internamente. Será que Chen Lu sabe sobre aquele incidente? Vendo Chen Jianan em silêncio, Chen Lu agarrou sua garganta. Tio, você decidiu como responder? Seu filho não vai durar muito mais tempo. Com a respiração de Chen Fei ficando mais fraca e seus gritos diminuindo, Chen Jianan rugiu. Chen Lu, salve Chen Fei agora e eu posso escolher não chamar a polícia. Caso contrário, você não escapará disso. Sem o conhecimento de Shen Jianan, o apocalipse já havia começado. Ele meramente pensou que a empregada havia contraído uma doença horrível, ou que Shen Lu a havia drogado. Seu monstro sem coração, planejando matar seu próprio tio e primo. Você é pior que um cachorro. Em resposta, Shen Lu deu um tapa na cara dele. O verdadeiramente sem coração é você. Meu pai te apresentou à corporação Shen. Por bondade, e você o traiu. Como ousa dizer essas palavras? A essa altura, a empregada zumbificada já havia mordido o pescoço de Chen Fei. Shen Jianan completamente perdeu a cabeça, rugindo em ressentimento. Eu sou o irmão mais velho dele. Eu contribuí tanto para o sucesso dele. Em troca, ele me deu apenas 10% das ações. Ele está me tratando como um mendigo? Ele merecia morrer, e com a tecnologia de hoje, não há como você escapar. Os olhos de Shen Lu ficaram frios. Considerando o valor das ações naquela época, 10% valiam 5 bilhão. Que funcionário ganha uma ação de 5 bilhão? Você realmente é um ingrato insaciável. Com isso, ele jogou Chen Jianan em direção à empregada zumbificada. Pai, você realmente deixou o lobo entrar na casa naquela época. Quanto ao seu filho, isso é tudo que posso fazer por você. Depois que os zumbis terminaram com o pai e o filho, Shen Lu ajustou a voltagem de seu bastão elétrico para sua configuração mais alta e atingiu o zumbi, acompanhado pelo som crepitante da eletricidade. A empregada zumbificada gritou algumas vezes antes de ficar imóvel. Seguindo isso, Chen Lu pegou uma adaga de seu espaço e a enfiou na testa do zumbi, recuperando um pequeno cristal. Após o início do apocalipse, tanto os usuários de habilidades especiais quanto os zumbis desenvolveriam um cristal em suas testas. O tamanho e a cor desses cristais variariam com base no tipo e na força do poder. Usuários de habilidade de fogo ou zumbis tinham cristais vermelhos, usuários de habilidade de vento tinham verdes e usuários de habilidade espacial, ou zumbis tinham cristais transparentes. Quando o Rei do Trovão despertou, sua habilidade elétrica havia produzido um cristal roxo. O cristal da empregada zumbificada era branco pálido, indicando que ela era do nível mais baixo e ainda não havia desenvolvido nenhuma habilidade especial. Depois de guardar o cristal, Shen Lu saiu da vila com a intenção de trazer o Rei do Trovão. Mas ao sair, uma zumbi feminina avançou sobre ele. Shen Lu sorriu.
estendendo seu bastão elétrico em direção à jovem zumbi. Com um som crepitante, ela caiu imóvel no chão. Shenlu comentou: Isto. Este botão realmente é útil. Já que o tio te concedeu a liberdade, não é demais pedir uma pequena recompensa, certo? Dizendo isso, ele retirou um cristal da testa do jovem zumbi. Rei Trovão, que tinha testemunhado tudo, estava estupefacto. Mestre, como pode ser tão cruel vendo seu estado lastimável? Shenlu riu. Rei Trovão, acho que o nosso tempo de despertar está próximo. Não é seguro lá fora durante o despertar. Entra comigo. E partiremos quando o despertar terminar. Depois de deixar o Rei Trovão sair do carro. E entrar na vila, o Rei Trovão, vendo tantos cadáveres pela primeira vez, ficou bastante assustado. Ele estremeceu e se aproximou de Shenlu. Enquanto isso, Shenlu descascava casualmente uma maçã. Quando ele estava prestes a dar uma mordida, um arco elétrico amarelo brilhou sobre o pelo preto do Rei Trovão. Shenlu, de pé perto do Rei Trovão, levou um choque. A maçã que não tinha chegado à sua boca caiu no chão. Ele estava surpreso e exultante. Então o Rei Trovão despertou a sua habilidade, e, no entanto, o primeiro que ele chocou fui eu. Shenlu rapidamente se afastou para evitar levar outro choque. Arcos elétricos continuavam a brilhar sobre o corpo do Rei Trovão e a dor era evidente no seu rosto. Após cerca de 10 segundos de dor, o Rei Trovão voltou ao seu estado normal, desabando impotente no chão. Shenlu olhou para o Rei Trovão com um toque de inveja. A força de um talento de habilidade é principalmente determinada por dois fatores. O primeiro é o tempo de despertar. Quanto mais cedo, mais potente. O segundo é a velocidade de crescimento da habilidade. Quanto mais rápido cresce, mais forte se torna. O Rei Trovão é claramente de nível superior. Na habilidade de eletricidade, ele também deve ter desenvolvido a sua inteligência uma segunda vez. Shenlu murmurou para si mesmo. É frustrante quando um cão supera um humano. Nesse momento, Shenlu sentiu uma dor aguda na cabeça, como se algo estivesse a formar-se lá dentro. Um sorriso apareceu inconscientemente no seu rosto. Parece que também não sou tão mal. Sentindo a habilidade espacial dentro de si, Shenlu estendeu a mão e guiou a força do espaço para sua palma. No segundo seguinte, ele abriu os olhos bem e balançou a mão. A força do espaço bateu na parede, deixando uma rachadura de vários centímetros. O Rei Trovão, observando do lado, tinha olhos tão grandes e redondos como pires. Shenlu suspirou. Aquele ataque de bola espacial tinha usado um quarto da sua energia de habilidade. No entanto, o seu poder ofensivo não era suficiente para sequer matar instantaneamente o mais fraco dos zumbis. Parece que preciso absorver cristais para subir de nível. Shenlu imediatamente pegou os 2 cristais que tinha acabado de adquirir e segurou-os firmemente, começando a absorver a sua energia. Neste mundo apocalíptico, os utilizadores de habilidades eram classificados dos níveis 1 a 10. Acima do nível 10 estava o nível Rei. Na sua vida anterior, tanto o Rei Trovão como a Princesa da Chama Espiritual estavam no nível Rei. Ele próprio também estava no nível Rei, mas depois de absorver o cristal do Rei Trovão, naquela vida passada ascendeu do nível Rei para outro nível desconhecido. Ele não tinha certeza de qual era esse nível, porque mais tarde não suportou a solidão e escolheu terminar a sua vida. 5 minutos depois, Shenlu tinha absorvido completamente o poder dos 2 cristais. Sentindo o tamanho do cristal na sua mente, ele estimou que ascenderia a um utilizador de habilidade de nível 2, após absorver cerca de mais 20 cristais. Tendo absorvido os cristais, Shenlu esticou o corpo e começou a ensinar ao Rei Trovão como controlar as suas novas habilidades. Como esperado, depois de ouvir Shenlu, o Rei Trovão tentou, e cuspiu um raio da sua boca, eletrificando e danificando a parede oposta. Shenlu, extasiado, deu um tapinha na cabeça do Rei Trovão, elogiando-o. Bom cão, tu aprendes rápido. Vamos para o armazém frigorífico e recolher suprimentos. Quando estavam prestes a sair, Shenlu avistou um supermercado de alta qualidade com mais de 200 metros quadrados, e decidiu parar. Olha o tamanho deste supermercado, Rei Trovão. Deve estar cheio de suprimentos. Devemos pegar tudo e não deixar nada para aqueles zumbis errantes. Dentro, o Rei Trovão latiu em concordância. Shenlu então vestiu uma armadura e pegou 2 tacos de beisebol. Dirigindo-se confiantemente para a entrada do supermercado, ele lembrou ao Rei Trovão. Ataque quando puderes e evita confrontos diretos. Usa agilidade para os evitar. Eu realmente não preciso de ti, mas isto será um bom treino para ti. O Rei Trovão acenou com a cabeça como um humano, enquanto se aproximavam. Shenlu despachou 2 zumbis com seus tacos. O Rei Trovão latiu e lançou um raio, mas errou. Aparentemente confuso, Shenlu riu. Está tudo bem. Distrai-os para mim. O Rei Trovão, compreendendo, atraiu os zumbis para longe. Os zumbis eram mais lentos do que as pessoas normais. Quanto mais o Rei Trovão, que era extremamente rápido, embora o Rei Trovão pudesse facilmente ultrapassá-los, ele deliberadamente chamou a atenção deles para ajudar Shenlu a entrar no supermercado sem distração. Uma vez lá dentro, Shenlu maravilhou-se com os itens de alta qualidade na loja. Como esperado de um supermercado ao lado de uma vila, tudo tão premium.
Eu não vou me conter então. Ele então invocou o poder do espaço, e num instante armazenou todos os itens. Antes de sair, ele extraiu os cristais dos cérebros dos zumbis caídos. Lá fora ele esticou-se e pensou: é ótimo ter habilidades espaciais, fazer compras sem gastar um tostão. O Rei Trovão, por outro lado, estava a lutar. Um dos dois zumbis que ele tinha distraído estava morto, o outro ainda o estava a perseguir. O Rei Trovão estava a perguntar-se por que não conseguia lidar com os zumbis, tão facilmente como seu mestre conseguia. Shenlu interveio e despachou o zumbi restante com seu taco eletrificado. Então confortou o Rei Trovão dando-lhe um tapinha na cabeça. Não fiques triste, fizeste um ótimo trabalho. Com mais tempo serás o cão mais forte. Os olhos do Rei Trovão brilharam de felicidade. Deixando a área da vila, Shenlu escolheu seguir um caminho menos percorrido até o armazém frigorífico. Enquanto esperavam num sinal vermelho, um carro amarelo em alta velocidade parou ao lado deles. Um jovem inclinou-se para fora da janela perguntando ansiosamente: "Sabes o que está a acontecer? Não consigo contactar a polícia." Shenlu respondeu calmamente. Obviamente, o apocalipse começou. O jovem ficou horrorizado e encharcado de suor. Desesperadamente, ele perguntou: "Podemos juntar-nos? É melhor ter alguém em quem confiar." Shenlu recusou friamente e acelerou, deixando o jovem para trás. Embora Shenlu planeasse reunir um grupo, ele era seletivo. Ele não recrutaria apenas qualquer um, apenas a elite. Nesta fase, os sobreviventes comuns têm alguma utilidade se obedecerem, mas alguns anos depois, eles só poderiam servir como bucha de canhão. Mesmo que eu tenha muitos recursos agora, eles não são infinitos. Devo ser cauteloso. Afinal, no apocalipse, as intenções das pessoas são imprevisíveis. Assim que Shenlu virou para um caminho estreito e conduziu algumas dezenas de metros, ele franziu a testa. A estrada à frente estava bloqueada por um caminhão desgovernado. Além disso, havia mais de 20 zumbis por perto, e essa era a única estrada que levava ao depósito frigorífico. Fazer um desvio tomaria muito tempo. Parece que terei que lidar com eles. Assim que ele saiu do carro, os dois zumbis mais próximos correram em sua direção. Shenlu sorriu casualmente, sacando 2 bastões elétricos. Com o som da eletricidade, os 2 zumbis caíram mortos. Mas ele logo foi cercado por zumbis. No entanto, ele permaneceu calmo, encarando os zumbis que o atacavam, sabendo que o bastão elétrico só podia eletrocutar 2 de cada vez. Imediatamente após lidar com os 2 zumbis que o emboscavam, um zumbi conseguiu morder sua armadura. No entanto, a armadura o protegeu e não causou nenhum dano. Shenlu brandiu seu bastão elétrico, mandando o zumbi voando. Esta armadura é feita de liga. Não há como vocês, zumbis de baixo nível, a quebrarem. Shenlu sorriu. Não há ninguém para consertar seus dentes no apocalipse. Tenha cuidado ou você pode perdê-los todos. E só poderá contar com a lambida. Dizendo isso, ele avançou contra a horda com seu bastão elétrico, mas assim que entrou, ele descobriu que o bastão ficou sem energia. Isso o deixou ligeiramente envergonhado. No momento crítico, Shenlu pegou outro bastão de seu espaço, matando facilmente todos os zumbis. Ele então extraiu os cristais de dentro deles, sinalizando para o Rei Trovão se aproximar. O Rei Trovão estava perplexo. Não estávamos indo para o depósito frigorífico? Para onde estamos indo agora? Logo, Shenlu encontrou o caminhão pesado que havia estacionado ali antes. Ele disse animadamente ao Rei Trovão: este caminhão é ainda mais incrível do que a armadura. E o bastão elétrico? Eu guardei aqui só para hoje. Entre. Vou te mostrar algo que vai explodir sua mente. Dirigir um caminhão não é como dirigir um carro. O volante grosso e a carroceria maciça dão uma sensação de segurança. Shenlu estava um pouco desacostumado. Dirigiu o caminhão até o depósito frigorífico. As portas eletrônicas do lado de fora do depósito frigorífico estavam fechadas. Ele não se importou. Pisou no acelerador, arrombando a porta. Shenlu realmente gostou da sensação de destruição, enquanto o Rei Trovão no banco do passageiro. Estava chocado, com os olhos arregalados. O rugido do caminhão combinado com o barulho da porta quebrando. Imediatamente atraiu um grande número de zumbis. Eles correram em direção a Shenlu. Shenlu sorriu e acelerou, esmagando as centenas de zumbis. Seria lento e consumiria muita energia com o bastão elétrico. Neste momento, no telhado do depósito frigorífico, 3 sobreviventes estavam observando Shenlu cautelosamente. Eles eram todos funcionários do depósito frigorífico. 2 homens e uma mulher. Shang Meng disse animadamente: "Vamos pedir a ele para nos levar com ele." Gu Tao zombou. Por que ele correria riscos por estranhos? Eu acho que esse motorista é implacável. Caso contrário, ele não teria feito o que acabou de fazer. Eu acho que ele sabe sobre os suprimentos em nosso depósito frigorífico. Ele vai pegar o que quer e ir embora e não vai se importar com você. É melhor confiar em si mesmo. Vamos apenas roubar o caminhão dele. É mais confiável quando está em nossas próprias mãos. Neste ponto,
Jiang Meng de repente notou a armadura em Shenlu. Gu Tao e Tang Yuanhang olharam imediatamente e ficaram todos chocados. Se conseguirmos o equipamento dele, estaremos seguros. O que vocês dois acham? Sim, vamos roubá-lo. Esse garoto está tentando roubar suprimentos do depósito frigorífico. Não podemos tolerar isso. Jiang Meng hesitou por um momento, mas então concordou. Gu Tao sorriu e disse: Jiang Meng, use seu charme para distraí-lo. Tong Yuanhang, você e eu vamos derrubá-lo. Neste momento, Chen Lu estava extraindo cristais dos zumbis. Jiang Meng apareceu de repente na frente dele. Olá, obrigado por nos salvar. Chen Lu olhou para ele com os olhos semicerrados, pensando: será que eles vão me pedir para levá-los embora em seguida? Sem pressa, Chen Lu perguntou: vocês são os únicos aqui? Sim, apenas nós três sobrevivemos. Chen Lu de repente ficou cauteloso quando Gu Tao e Tang Yuanhang começaram a se aproximar dele, de ambos os lados. Com certeza, no segundo seguinte, tanto Gu Tao quanto Tang Yuanhang fizeram seu movimento, cada um pressionando um dos ombros de Chen Lu. Chen Lu zombou internamente. Eu nem sequer fiz um movimento ainda. Mas vocês estão tomando a iniciativa. Apenas agradeçam por eu ter salvado vocês, e agora vocês se viram contra mim tão rapidamente. Com as mãos nos ombros de Chen Lu, Gu Tao não pôde deixar de se sentir triunfante. Irmão, não resista. Não se preocupe, não vamos machucá-lo. De fato, a bondade é a coisa menos valiosa e mais prejudicial no Apocalipse. Vendo esta cena, uma expressão feroz apareceu instantaneamente no rosto do cachorro. Gu Tao e os outros foram pegos de surpresa. Na verdade, há um cachorro. Estava ficando escuro. Então eles não tinham visto claramente. Chen Lu, aproveitando o momento em que eles estavam distraídos pelo Rei Trovão, sacou 2 bastões elétricos de seu espaço e eletrocutou os 2 indivíduos. Agora, não estou preocupado em expor minha habilidade espacial. Afinal, os mortos não falam. Regra número 1 de sobrevivência no Apocalipse. Ataque primeiro. Depois que Chen Lu lidou com os 2 sobreviventes com segundas intenções, Jiang Meng ficou completamente chocada com a reviravolta dos acontecimentos e gritou de terror ao ver Chen Lu se aproximando com o bastão. Não me mate, ajuda. Com isso, ela se virou e correu em direção à porta. Dada a urgência de vida ou morte, ela correu surpreendentemente rápido. Um Chen Lu blindado achou desafiador alcançar, lá. Você corre rápido, hein? Rei Trovão, é com você. Ao receber o comando, o Rei Trovão correu e atingiu Jiang Meng por trás, derrubando-a de cara no chão. Chen Lu então a finalizou. Olhando para os 3 corpos, ele de repente riu. Então é sempre melhor fazer o primeiro movimento. Depois de lidar com os sobreviventes hostis, Chen Lu, junto com o Rei Trovão, começou a invadir o lugar freneticamente. Cada pedaço de carne, frutos do mar ou tempero. Qualquer coisa comestível foi guardada em seu espaço. 2 horas depois, Chen Lu finalmente armazenou todos os suprimentos em seu espaço especial. Este carregamento totalizou quase 60 mil toneladas de suprimentos. Chen Lu, bastante contente, voltou carregado de mercadorias. Vamos para casa e descansar por hoje. Continuarei invadindo o celeiro mais tarde. Eu me pergunto como Sudaju está. Chen Lu cantarolava uma melodia enquanto se dirigia para sua vila. Justamente então, um homem de repente surgiu na frente, acenando para parar o veículo. Senhor, por favor, ajude! Me dê uma carona! Chen Lu olhou para ele inexpressivamente. O cara estava escondendo algo sob suas roupas, provavelmente outra pessoa com más intenções. A minha regra de sobrevivência é nunca deixar que nenhuma ameaça surja, por mais insignificante que seja. Simplesmente não vou permitir. Não há hipótese de eu parar. Se te atreveres a bloquear o meu caminho, não vou hesitar em atropelar-te. Ao ver o caminhão sem sinais de abrandar, o homem rapidamente se afastou. Quando o caminhão estava prestes a acelerar depois de o ultrapassar, o homem gritou para o caminhão: Queres matar-me? Espera para ver. Se tiver uma oportunidade, vou te fazer pagar. Ao ouvir isto, a expressão de Chen Lu escureceu, e ele parou imediatamente o caminhão. Não havia dúvidas na sua mente sobre as palavras do homem. Dada a oportunidade e capacidade, ele certamente procuraria vingança no futuro. Afinal, guardar rancores num mundo pós-apocalíptico pode ser mortal. Rei Trovão, ouviste o que ele disse? Ele disse que quer comer carne de cão. O Rei Trovão pareceu confuso. Embora não conseguisse entender todas as palavras humanas, tinha certeza de que ele não mencionou carne de cão. Antigo Lu, para! O homem aproximou-se ameaçadoramente, brandindo um pau de madeira. O Rei Trovão saltou prontamente do caminhão, apanhando o homem desprevenido. No entanto, ele permaneceu firme. Com uma risada fria, gabou-se. Vejam a minha técnica de espancar cães. Quando estava prestes a atingir a cabeça do Rei Trovão com o pau, o desprezo brilhou nos olhos do Rei Trovão. Eu tenho magia! Achavas mesmo que ia entrar em combate corpo a corpo contigo? Quer queiras ou não comer carne de cão, se o meu mestre disser que morres, então tens de morrer. Abriu a boca, enviando um raio para o homem. Apanhado desprevenido, o homem foi atingido.
Um grito ecoou e ele desabou. Shenlu espreitou e comentou: acaba com ele, mas não uses o poder do raio. Rei Trovão, qualquer hesitação na batalha pode custar-te a vida. Só adaptando-se a este ambiente apocalíptico é que se pode sobreviver. O Rei Trovão hesitou por um momento, mas sob o olhar de Shenlu, mordeu a garganta do homem com seus dentes afiados. Depois do Rei Trovão tratar do homem, Shenlu e o Rei Trovão regressaram à área da vivenda. As estradas dentro do complexo da vivenda eram demasiado estreitas para o caminhão navegar, então Shenlu mandou o Rei Trovão desembarcar primeiro, para atrair os zombies das redondezas. Ao receber a ordem, o Rei Trovão latiu 2 vezes e saiu do caminhão. Seria apenas uma questão de tempo até que o Rei Trovão partisse. Os zombies regressariam, então eles serviriam como a minha segurança gratuita do veículo, garantindo que nenhum outro sobrevivente se aproximasse, tentando roubar ou danificar o caminhão. Shenlu caminhou até a entrada da área da vivenda e viu que entre os 2 zombies guardas de segurança, Sudaju não estava lá. Ele suspirou de alívio. Felizmente, o meu renascimento não afetou o curso dos acontecimentos. Ele pegou num bastão elétrico e lidou sem esforço com os poucos zombies que encontrou. Shenlu começou a procurar por Sudaju. Lembro-me de que quando o apocalipse começou, Sudaju fugiu para a parte interior da área da vivenda para se esconder. Infelizmente não me lembro em que vivenda Sudaju se escondeu, apenas que era na região exterior. Parece que vou ter de usar o método mais básico. Então Shenlu, segurando seu bastão elétrico, gritou alto: Sudaju, onde estás? O Rei Trovão, que tinha acabado de regressar, arregalou os olhos em espanto. Será que o mestre enlouqueceu? Gritar assim atrairia zombies. Naquele momento, Sudazu, dentro de uma das vivendas, ouviu a voz de Shenlu. Ele queria sair para se encontrar com Shenlu, mas foi impedido por uma rapariga ao lado dele. Irmão Sudaju, não vá. Esse homem deve estar louco. Não tem medo de atrair zombies? Ele pode colocar-se em perigo, mas ele não nos deve colocar em perigo. Este comentário chocou Sudaju. De facto, é estranho. Por que é que o Broshen usaria um método tão perigoso para me encontrar? A nossa relação não é assim tão profunda. No entanto, Sudazu ainda estava tocado. Ele foi até a janela e lá estava Shenlu. A rapariga quieta e delicada também se aproximou. Coincidentemente, um zombi foi atraído, mas Shenlu eletrocutou calmamente. A rapariga ficou surpreendida ao ver isto. Um bastão elétrico tão poderoso. Se eu tivesse isto para autodefesa, não teria medo de zombies. Não admira que este homem seja tão corajoso. Então Sudaju inclinou-se para fora e gritou para Shenlu: Broshen, estou aqui! Shenlu avistou Sudaju e um sorriso involuntariamente surgiu no seu rosto. Bom amigo, ainda bem que estás seguro. Mas quando viu a rapariga recatada e delicada, a expressão de Shenlu escureceu. Como é que eu me pude esquecer desta cabra, Chenqing? Na minha vida passada, ela arrastou-me a mim e ao Sudaju para baixo. Ela é muito intrigante. No passado, quando ficamos sem água purificada e tínhamos medo que a água da torneira pudesse ser arriscada, ela usou o Sudaju como cobaia. Depois de o Sudaju e eu nos juntarmos, ela estava sempre a tentar aproximar-se de nós os dois. Mesmo quando distribuía comida, ela escondia sempre uma porção primeiro, e fingia estar esfomeada e lamentável, enganando o Sudasu para ficar sem a sua parte, fazendo dele um tolo. Ao recordar tudo isto, Shenlu ficou cheio de raiva, desejando poder esbofetear Qianjing até a morte ali mesmo. Mas ele logo se acalmou. Agora não é a altura de matar Qianjing. Matar, lá diretamente, só alienaria Sudaju, abrindo uma brecha entre nós. Sudaju, vem comigo para minha casa. É melhor se cuidarmos um do outro. Sudaju assentiu em concordância. Naquele momento, Qianjing aproximou-se apressadamente. Irmão Shen, o meu nome é Qianjing. Partilhamos o mesmo apelido. Talvez há 500 anos fôssemos da mesma família. No entanto, Shenluo ignorou completamente Qianjing e levou Sudazu para sua vivenda. Isto fez com que Qianjing rangisse os dentes, reprimindo seu descontentamento. No entanto, ela seguiu-os com um rosto alegre. Parece que ela precisa de melhorar a sua relação com Shenlu. Ter 2 homens a protegê-la maximiza suas hipóteses de esperar pelo resgate nacional. Ao olhar para os 2 indivíduos esfomeados, Shenlu caminhou até o frigorífico. Além de 3 pedaços de pão, ele transferiu tudo o resto para um espaço especial. Imediatamente depois, Shenlu deu um sorriso astuto, olhando fixamente para o Rei Trovão, e deu uma palmada com um pedaço de pão no traseiro do Rei Trovão, preparando-se para adicionar algum tempero especial ao pão. Então Shenlu, segurando 2 pratos, aproximou-se deles. Isto é tudo o que temos em casa. Contentem-se com isto. Sudaju hesitou. Broshen, devias guardar para ti. Shenlu respondeu. Está tudo bem. Quando tivermos oportunidade, vamos buscar comida ao supermercado. Depois disso, Shenlu olhou para Qianjing e disse: Tu és uma mulher e comes menos. Dar-te um pedaço não é injusto, certo?
Com a personalidade de Shen Jing, ela não expressaria quaisquer objeções externamente, mas interiormente sentia-se insatisfeita. No entanto, também pensou que Shen Lu tinha razão. Afinal, Sudaju precisa de comer bem, para ter força para encontrar comida para ela. A pensar nisto, Tianjing não hesitou e enfiou a fatia inteira de pão na boca. Assim que o provou, a expressão de Tianjing mudou repentinamente. Há algo de estranho no sabor deste pão. Ao lado dela, o Rei Trovão olhou para Tianjing. Com uma expressão de horror, você ousou comer pão que tocou na minha bunda. Vendo isso, Shen Lu tinha um leve sorriso no rosto. Mas no fundo, ele estava imensamente satisfeito. É uma honra para você provar o sabor da retaguarda do Rei do Trovão. No entanto, ainda preciso me livrar de Shen Jing logo. Caso contrário, muitas coisas serão inconvenientes. Com esse pensamento, Shen Lu disse gravemente: há zumbis por toda parte agora e comida é escassa. Precisamos encontrar uma maneira de conseguir mais suprimentos do supermercado na entrada. Sudaju respondeu confiantemente: Chen, você só precisa se concentrar em eletrocutar com esse bastão elétrico. Enquanto eu estiver vivo, nenhum zumbi te machucará. Chen Lu, no entanto, balançou a cabeça, rejeitando essa ideia. O bastão, quando totalmente carregado, só pode matar 4 zumbis. E há muito mais do que isso perto do supermercado. Eu tenho um plano melhor. Dizendo isso, Shen Lu apontou para Sheng Jing. Irmãzinha, você é pequena e presumivelmente rápida. Você distrai os zumbis enquanto Sudaju e eu pegamos os suprimentos do supermercado, então nos reagrupamos em casa. Isso deixou Sheng Jing perplexa. Distrair os zumbis? Isso não é pedir para morrer? Vendo seu olhar lamentável, Chen Lu disse emocionalmente: Tudo bem, eu vou distrair os zumbis. Você e Sudaju pegam os suprimentos. Tudo bem? Ouvindo isso, Chen Jing respondeu com uma voz manhosa: Irmão Shen, não é que eu não queira, eu só comi a fatia de pão que você me deu. Desde manhã. Temo não ter forças e acabar sendo um fardo. Isso deixou Shen Lu ligeiramente irritado. O que você pode fazer então? Você não pode simplesmente ficar sentada sem fazer nada e deixar Sudaju e eu corrermos todos os riscos enquanto você colhe os benefícios. Chen Jing não esperava que Chen Lu não tivesse cavalheirismo e não fosse um cavalheiro. Cuidar das mulheres não deveria ser algo natural. Ela só podia olhar lamentavelmente para Sudaju, esperando que ele falasse em sua defesa. Antes que ela pudesse, Chen Lu tossiu deliberadamente. Eu não bebo água desde manhã e minha garganta está seca. É minha culpa por não estocar água engarrafada. Não tenho certeza se a água da torneira está contaminada. Por que você não tenta, Xinjing? Se você fizer isso, eu não vou te fazer ir. Isso deixou Xinjing furiosa. Você quer me usar como cobaia? Eu tenho estado tão preocupada com a água estar contaminada que não ousei beber nada. Eu tenho uma garrafa na minha mochila, mas com Sudaju por perto, eu estava hesitante em beber. E se ele me pedisse para compartilhar? Eu tenho me segurado e estou quase morrendo de sede. Foi então que seus olhos caíram sobre o Rei do Trovão ao lado dela, e ela exclamou com uma súbita percepção: É isso! Podemos deixá-lo experimentar a água da torneira, para ver se é potável. Isso fez o Rei do Trovão olhar para Tinting em perplexidade. Eu posso não ser humano, mas você é verdadeiramente cruel, me usando como cobaia. Droga, eu quero te morder. Em sua fúria, o Rei do Trovão avançou para Xintin, apenas para ser bloqueado por sua mochila. No entanto, na briga, ele rasgou um buraco nela e todos os lanches e água de dentro se espalharam. Vendo uma mochila cheia de guloseimas, Shen Lu riu. Então é por isso que ela estava guardando essa mochila velha. Ela estava escondendo lanches. Ela provavelmente planejou aproveitá-los secretamente depois de se livrar de nós. Enojado com suas ações, Shen Lu pensou: eu não vou tolerar essa decepção. Ele então perfurou uma bebida com um canudo e entregou um lanche para Sudaju. Você ainda deve estar com fome, pegue isso. Assim que estiver cheio, vamos pegar os suprimentos. Desta vez, Sudaju não hesitou. Ele pegou sem dizer uma palavra. Então lançou um olhar de desprezo para Tinjing. Esta manhã arrisquei minha vida várias vezes para resgatá-la, e no entanto ela mentiu sobre não ter comida. Quando ela claramente tinha. Ela obviamente não queria compartilhar. Eu não serei cortês com alguém assim. Percebendo o que estava acontecendo, Xinjing correu para a frente gritando: Não coma isso! É meu! Devolva! Vendo se aproximar, Chen Lu rapidamente esticou uma perna, tropeçando nela enquanto ela caía no chão. Ela começou a soluçar. Vocês 2 homens e uma garotinha como eu? Que tipo de homens são vocês? Shen Lu zombou dela. Por que você não pergunta aos zumbis? Se eles se importam se você é homem ou mulher. Mas apenas este pequeno vislumbre de sua verdadeira natureza não é suficiente para Sudaju realmente compreender o comportamento humano. Eu preciso dar a Tianjing uma lição mais dura. Logo ele formou um plano em sua mente. Então Chen Lu se adiantou para consolar Chen Cheng. Por que você está chorando? Precisamos comer para ter forças para procurar suprimentos, certo? Você não precisa ir desta vez. Nós vamos te pagar o dobro pela comida que comermos.
Ouvindo isso, Chen Jing percebeu que não importava o que acontecesse, não adiantaria confrontar Chen Lu e Sudaju. Virar-se contra ele só a colocaria em mais perigo. E se ela morresse, não teria onde apresentar seu caso. Pensando nisso, ela rapidamente se desculpou com ambos. Eu estava errada. Eu tenho esse instinto. Porque fui traumatizada pela fome quando criança. Eu sei que minha atitude não está certa. Me desculpe, é apenas minha reação natural. Então Chen Jing inventou uma história sobre sua infância difícil. Até Chen Lu teve que admirá-la por inventar tal história na hora. Sudaju, vamos descansar por 1 hora e depois ir ao supermercado próximo. Eu vou preparar algumas coisas. Vocês dois façam o que quiserem. Sudaju assentiu em concordância. Eu seguirei sua liderança, irmão Shen. Shen Lu então fingiu reunir suprimentos, mas na realidade ele convocou o Rei do Trovão, pedindo-lhe para atrair 1 dúzia ou mais de zumbis para casa. O Rei do Trovão olhou incrédulo. Mestre, você está brincando, certo? Eu entendo atrair zumbis, mas trazer luz para dentro de casa? Eu não entendo. Shen Lu lançou um olhar de soslaio para o Rei do Trovão. Não pergunte muito. Assim que voltarmos, você entenderá. Com isso, o Rei do Trovão partiu em sua missão. Subsequentemente, Chen Luo tirou 4 dentes de alho de seu espaço especial, picou-os e colocou-os em 2 tigelas e os levou para fora. O cheiro pungente deixou Sudaju perplexo. Irmão Shen, por que você está preparando tanto suco de alho? Ouvindo isso, Shen Lu explicou com um sorriso. Você pode não saber. Quando eu estava lá fora antes, eu vi alguém usando um colar de alho. Os zumbis pareciam estar aterrorizados com isso. E continuaram recuando. Os olhos de Chen Jing se iluminaram. Nos filmes, o alho realmente funciona contra zumbis. Percebendo isso, Shen Lu ficou exultante. Bom, eles morderam a isca. Infelizmente, a realidade é o oposto exato dos filmes. O cheiro pungente de alho pode atrair severamente os zumbis. É uma pena que só tenhamos tanto alho em casa, o suficiente para apenas 2 pessoas. Devemos verificar o supermercado para ver se conseguimos encontrar mais alho. Nesse momento, um bando de rugidos de zumbis veio da distância. Claramente não era apenas 1 ou 2 deles. O barulho deixou o rosto de Chen Jing pálido, enquanto Shen Lu parecia sombrio. Enfrentando essa horda de zumbis que se aproxima, você escolherá enfrentá-los conosco? Ou você tentará pegar este suco de alho que salva vidas? Diante de dezenas de zumbis correndo em direção à vila, a vadia Chen Jing, desesperada para sobreviver, se banhou com o suco de alho primeiro. Isso chocou Sudaju, que pretendia compartilhar sua porção com ela. Embora ele tivesse começado a não gostar de Chen Jing, ele não ficaria parado vendo-a morrer, mas nunca esperou que ela fosse tão egoísta. Vendo isso, Chen Lu não pôde deixar de rir. Veja, Sudaju. Depois do apocalipse, não seja gentil com qualquer um. Algumas pessoas não merecem mais essa gentileza. Percebendo que havia sido enganada de novo, Chen Jing questionou. Mas por que, Chen Lu? Você também jogou alho em si mesmo. Chen Lu sorriu. Eu não te enganei. Você escolheu jogar o alho em si mesmo. Deixe-me te contar a verdade. Zumbis são incrivelmente sensíveis ao cheiro de alho. Você está condenada. Jin desabou. Por que você está fazendo isso comigo? Eu só quero viver e isso é errado? Não é errado, mas é errado. Para continuamente intimidar uma pessoa inocente, especialmente quando essa pessoa é meu irmão. Nas suas palavras, todos nós queremos viver, sacrificar você é realmente tão errado? Depois de dizer isso, Chen Lu não tinha mais interesse em gastar palavras com Chen Jing. Ele tirou uma armadura do seu espaço especial e deu para Sudaju. De qualquer forma, Chen Jing estaria morta em breve. E os mortos não revelam segredos. E para Sudaju, Chen Lu contaria sobre seu poder espacial despertado. Neste momento, Chen Jing finalmente entendeu de onde vinha a confiança de Shen Lu quando ele jogou alho em si mesmo. Sudaju, encontre um quarto para se esconder agora. Você só vai me atrapalhar. Chen Lu aconselhou. Sudaju concordou, sabendo que com aquele tipo de armadura, zumbis não poderiam machucar Chen Lu. Ele realmente só o atrasaria. Enquanto isso, Chen Qin também queria encontrar um quarto para se esconder. Ele imediatamente olhou implorando para Chen Lu. Irmão Chen, me dá uma folga. Depois disso, você pode fazer o que quiser comigo. Chen Lu bufou friamente. Eu quero você morto. Uma vez que você estiver morto, eu terei te dado uma folga. Chen Lu, o que eu fiz para te ofender? Você está me perseguindo desde que nos conhecemos. Chen Jing desabou completamente. Em pouco tempo, ele foi atacado por uma onda de zumbis. 10 minutos depois, olhando para a devastação e manchas de sangue, Chen Lu sentiu um sentimento de desespero. Eu calculei mal. Minha casa, onde eu vivi por mais de 1 década, está arruinada. Saindo de um quarto, Sudaju olhou complexamente para o cadáver de Chen Jing. Chen Lu não disse muito, gesticulando para Sudaju, para mover todos os corpos de zumbis para fora da vila. Eles então limparam todos os cadáveres. Vendo as manchas de sangue por toda parte, Chen Lu realmente não estava com vontade de limpar. Seria ótimo ter uma empregada agora, ele ponderou, lembrando da cozinheira que havia contratado.
Mayu era muito boa, não apenas agradável de se ver, mas também eficiente no trabalho. No entanto, não sei se ela está viva ou morta. Olhar para o chão manchado de vermelho com sangue deu a Shenlu uma dor de cabeça. Ele não queria esfregar Lu sozinho, mas também se sentia envergonhado, para deixar Sudaju fazer o trabalho sujo. Com esse pensamento, ele virou seu olhar para o Rei Trovão. Shenlu pegou alguns panos em um balde, ensinando o Rei Trovão a despejar água, e torcer os panos. Rei Trovão, esta importante tarefa é sua. Você pode comer depois que terminar de limpar. Depois de falar, sem verificar se o Rei Trovão estava disposto, ele jogou o pano para o Rei Trovão. Isso deixou o Rei Trovão atordoado no local. Mestre, você é realmente algo. Neste momento, Sudaju colocou a cabeça para fora e sugeriu. Irmão Shen, devemos ir ao supermercado e pegar algumas coisas? Shen Lu acenou com a mão desdenhosamente. Não há pressa para as pequenas coisas no supermercado próximo. Eu tenho algo melhor. Venha, vamos subir e tomar uma bebida. Enquanto Chen Lu tirava uma mesa cheia de comida do seu espaço especial. O rosto de Sudaju estava cheio de choque. Isso é incrível demais. Simplesmente apareceu do nada. Irmão Shen, como você fez isso? Shen Lu riu enquanto explicava. Sudaju, você sentiu alguma mudança no seu corpo? De manhã eu tive uma breve dor de cabeça, mas depois me senti muito mais forte. Eu experimentei essas mudanças antes do apocalipse. Se sua mudança está relacionada à força, a minha é sobre espaço. Descobri que podia controlar um pouco de poder espacial. Eu tinha a sensação de que um desastre ocorreria, então armazenei alguns suprimentos. Ouvindo a explicação de Chen Lu, Sudaju assentiu com uma aparência de entendimento. Imediatamente depois, Shen Lu serviu uma cerveja para Sudaju. Eu também tive uma premonição de que nos tornaríamos irmãos. Vamos lá, não vamos nos preocupar com isso. Nada é maior do que desfrutar de uma refeição, olhando para a mesa cheia de pratos. Sudaju engoliu em seco. Tem muita comida, irmão Shen. Não podemos comer tudo. Vamos guardar um pouco. 2 ou 3 pratos são suficientes. Shen Lu respondeu grandiosamente. Não tem problema se não conseguirmos terminar. Ainda tem o Rei Trovão. Ele ainda não comeu. Rei Trovão, que estava atualmente esfregando o chão. Não parecia se importar. Sobras estão ótimas. Durante meus dias de peregrinação, eu era grato apenas por conseguir alguns restos de comida. Obrigado, mestre. Mas falando sério, esfregar é o tipo de tarefa que um cachorro deveria estar fazendo? Depois de uma refeição satisfatória, Shen Lu tirou um cristal de zumbi do seu espaço e entregou para Sudaju. Cheio, certo? Esses cristais são para você. Tente absorver o poder deles. Eles podem aumentar rapidamente sua força. Sudaju perguntou curiosamente. De onde vieram esses? Chen Lu sorriu e explicou que eles foram extraídos dos cérebros de zumbis. Sudaju imediatamente pareceu enojado. Isso é meio nojento. Vamos lá, vamos para o quarto e absorver os cristais juntos. Se ficar muito intenso, pare imediatamente. Naquela noite, Shen Lu deitou na cama segurando um cristal e começou a absorver sua energia. Estranho. Com base na minha experiência da minha vida anterior, absorver 8 cristais de cada vez deveria ser suficiente. Por que eu absorvi 20 agora? Quando ele absorveu 20 e 1 grau cristal, Shen Lu sentiu uma dor repentina na cabeça. Imediatamente depois, ele descobriu que havia subido de nível. Eu me lembro que levei 14 dias inteiros para subir de nível na minha vida passada. Agora eu alcancei o nível 2 no primeiro dia do Apocalipse. Eu sinto que posso continuar absorvendo. Eu me pergunto qual é o meu limite de absorção desta vez. Não foi até que ele absorveu 42 grau cristal, que Chen Lu parou de sentir o poder dentro dele. Ele tentou conjurar a espada do vazio. Embora ela se dissipasse em menos de 5 segundos, Chen Lu estava satisfeito. Em sua vida anterior, ele só dominou a habilidade da espada do vazio no nível 7, e a caminhada no vazio no nível 9. Mesmo com seu progresso atual, ele pode dominar, lá no nível 4. E a lâmina dimensional que ele só conseguiria controlar no nível de rei no futuro, poderia ser desenvolvida antes. Era sua arma mais potente para assassinatos e ataques surpresa com esses pensamentos. Shen Lu adormeceu rapidamente. Na manhã seguinte, Shen Lu perguntou a Sudaju e ao Rei Trovão sobre suas experiências de absorção de cristais. Sudaju respondeu animadamente. Irmão, seu método realmente funciona. Me sinto muito mais forte. Eu absorvi cerca de 7 cristais. 7. Isso já é bem impressionante. Enquanto isso, o Rei Trovão latiu 9 vezes seguidas, indicando que havia consumido 9 cristais. Shen Lu riu. Ainda bem que não foram 99. Senão, você teria que latir 99 vezes. Sudaju olhou para o Rei Trovão em espanto. Esse cachorro é realmente notável. Ele consumiu mais do que eu. Não subestime o Rei Trovão. Ele é muito talentoso. Enquanto falava, Chen Lu pegou um bastão elétrico e uma armadura do seu espaço. Experimente esta armadura depois do café da manhã. Me acompanhe ao celeiro. Os dois, junto com o cachorro, logo chegaram ao caminhão que haviam estacionado antes. Vendo o caminhão ileso, Shen Lu sorriu. A guarda gratuita funciona bem.
Irmão, há tantos zumbis, devemos eliminá-los? Perguntou Sudaju. Shenlu o impediu. Eles são mão de obra gratuita. Deixe o Rei Trovão desviá-los. O Rei Trovão então habilmente atraiu todos os zumbis para longe, fazendo parecer fácil. Isso deixou Sudaju um tanto frustrado. Por que sinto que o Rei Trovão é mais útil do que eu? Shenlu riu. Não se compare a um cachorro. Há coisas que ele pode fazer que nem eu consigo. Cada um tem seus pontos fortes. Irmão, o que você não consegue fazer que ele consegue? Ele pode comer cocô. Você comeria? Shenlu o provocou. Ao ouvir isso, o Rei Trovão latiu em protesto, indicando claramente: Mestre, você está me caluniando, eu não como cocô. Assim que o Rei Trovão entrou no caminhão, Shenlu se dirigiu ao celeiro. Estranhamente estava assustadoramente silencioso. Eu fiz tanto barulho e nenhum sobrevivente pediu ajuda. Irmão, os celeiros geralmente têm grandes porões? Talvez as pessoas estejam escondidas lá e não nos ouviram, sugeriu Sudaju. Considerando as palavras de Sudaju, Shenlu saiu do caminhão e se aproximou do caminho para o porão. Usando suas lanternas, eles iluminaram o caminho. Os olhos de Shenlu se arregalaram em choque. Não muito longe deles, jaziam os restos mortais de um humano. Zumbis normais não limpam os ossos tão completamente quando se alimentam. Eles sempre deixam alguns remanescentes. Apenas criaturas mutantes, como formigas ou ratos, limpam ossos a esse ponto. Não sei se são formigas ou ratos, mas ambos são criaturas comunitárias. Deve haver um número impressionante deles. Shenlu hesitou por um momento. Se eles encontrassem um número enorme dessas criaturas, ele não tinha certeza se sairiam por cima. Não podemos correr o risco. Nossas vidas são as mais importantes. Assim que ele decidiu recuar, uma série de guinchos ecoou de baixo. O rosto de Shenlu empalideceu. Sem hesitar, ele agarrou Sudaju e começou a correr. Aquele som era inconfundivelmente um enxame de ratos. O Rei Trovão, ao ver uma sombra enorme saindo correndo do porão, se assustou e disparou. Entre o enxame, um Rei Rato mutante hesitou por uma fração de segundo ao contemplar o Rei Trovão em fuga, decidindo que carne humana era mais deliciosa. Comandou a horda de ratos para perseguir Shenlu e Sudaju. Assim que Shenlu alcançou a entrada do celeiro, o Rei Rato atacou e o atingiu em cheio nas costas. Com um baque alto, a dor queimou a espinha de Shenlu e ele caiu descontroladamente para frente. Ignorando a dor, ele rapidamente se levantou. Mas esse pequeno atraso permitiu que os ratos o alcançassem. Olhando para trás, eles ficaram horrorizados ao ver centenas de ratos, cada um significativamente maior do que um rato normal, enxameando em direção a eles. Sem hesitar, Shenlu puxou seu bastão elétrico e despachou alguns dos ratos que atacavam ele. Tanto Shenlu quanto Sudaju ficaram de costas um para o outro para evitar quaisquer ataques sorrateiros do enxame de ratos. Felizmente, o bastão elétrico foi eficaz contra eles. No entanto, o Rei Rato Ocioso era uma visão preocupante para Shenlu. Era um mutante neste mundo pós-apocalíptico. Enquanto cada ser, seja um sobrevivente, zumbi ou criatura mutante, ficava mais forte gradualmente. Alguns mutantes raros recorriam ao seu potencial de vida, aumentando seu poder à custa de sua vida útil. Esses mutantes eram incrivelmente azarados de encontrar. O presente Rei Rato era obviamente um desses mutantes. Não há como ele ter crescido tanto em apenas 2 dias. De repente, o Rei Rato lançou um ataque surpresa, derrubando Sudaju no chão. Diante do perigo, Sudaju conseguiu enfiar o bastão elétrico no Rei Rato, mas para seu horror, mal afetou a criatura, que apenas estremeceu de dor. Ele atacou Sudaju, mordendo com força sua armadura, produzindo um som de rachadura. A armadura resistente agora tinha uma rachadura profunda. Mais uma mordida e ele romperia a armadura completamente, fazendo com que Sudaju começasse a suar frio. Em um movimento rápido, Shenlu puxou 2 pedaços de carne de porco do seu espaço e os jogou no chão. Os ratos ao redor foram instantaneamente distraídos pela carne. Aproveitando esta chance, Shenlu se aproximou do Rei Rato. Ele não pôde deixar de pensar que se ele não tivesse subido de nível na noite anterior, eles estariam condenados com certeza. Enquanto Shenlu avançava, os olhos do Rei Rato brilharam com a mancha. Ele se perguntou se Shenlu o eletrocutaria primeiro, ou se ele morderia Shenlu até a morte primeiro. Mal sabia ele que enquanto Shenlu segurava abertamente o bastão elétrico em sua mão esquerda, ele havia conjurado uma espada do vazio em sua mão direita escondida. O Rei Rato, prestes a dar uma mordida fatal em Sudaju, de repente sentiu uma ameaça iminente da morte. Virando a cabeça, seus olhos se arregalaram em choque ao ver Shenlu, e ele tentou fugir. No entanto, estava muito perto para escapar. Em um movimento rápido, Shenlu cortou sua garganta com a espada, e então extraiu um cristal da testa do Rei Rato. Sudaju, acho que seus 2 dentes da frente podem ser armas úteis. Eu não tenho força. Você pode tentar arrancá-los? Após muito esforço, Sudaju conseguiu recuperar os 2 dentes grandes. Bom, vamos para o porão. Com o enxame de ratos resolvido, deve estar seguro agora. Mesmo que zumbis entrassem, os ratos os teriam atacado.
Ao entrar no porão, o rosto de Sudaju registrou choque enquanto Qianlu armazenava todos os suprimentos em sua habilidade espacial. Irmão, quão grande é sua habilidade espacial? Não é tão grande, provavelmente do tamanho deste celeiro. Ele então se virou para Sudaju com um olhar sério. Sudazu, você nunca deve falar sobre o quanto eu acumulei. Não importa quem pergunte. Você não pode dizer uma palavra. Nestes tempos de fim, não podemos confiar em ninguém. Sudaju assentiu solenemente. Não se preocupe, irmão. Eu não vou dizer uma palavra, mesmo que me mate. Ao retornar à vila, Qianlu reconheceu que sua força não era suficiente. O encontro de hoje no celeiro foi por pouco por causa do Rei Rato Mutante. Ele planejava subir para o nível 3 em casa, dado o meu ritmo atual de absorção de cristais. Vai levar mais de 3 dias para você alcançar o terceiro nível Sudaju. Se estiver entediado, pode jogar alguns jogos para um jogador lá em cima. Após a refeição, Qianlu se virou para o Rei Trovão com um sorriso, insinuando que a tarefa de lavar a louça agora era responsabilidade dele. Isso deixou o cão Rei Trovão completamente sem palavras, de esfregar e limpar para agora lavar a louça. Ele pensou, mestre, você não pode agir como um humano ao menos uma vez? Você é ainda mais exigente que um cão. Qianlu olhou para o Rei Trovão, que acabara de terminar de lavar a louça, e disse, Rei Trovão, se bem me lembro, você subiu para o segundo nível ontem, não foi? Ao ouvir isso, o Rei Trovão latiu animadamente em afirmação, como se dissesse, sim, mestre, eu sou incrível, mas... O que Qianlu disse em seguida diminuiu seu entusiasmo, como diz o ditado. Um bom cão precisa ser polido para se tornar talentoso. Por que você não vai encontrar alguns zumbis para praticar? E veja se consegue desenvolver algumas novas habilidades elétricas. Desanimado, o Rei Trovão começou a caminhar em direção à porta, no momento em que estava prestes a sair. Qianlu de repente o chamou. Rei Trovão! Esperançoso. Ele se virou, pensando que talvez seu mestre tivesse mudado de ideia, ou estava preocupado com sua segurança. No entanto, Qianlu simplesmente lhe entregou 2 sacos de lixo, pedindo-lhe para se livrar deles no caminho. Certo, eu pensei demais. O Rei Trovão parecia lamentar. Mestre, você realmente não trata um cão como um cão. Você não acha? Observando o Rei Trovão partir, Qianlu suspirou. Ele dá tanto trabalho. Quando é que ele vai limpar e jogar o lixo fora sozinho? Só então ele será um cão maduro. Eu realmente preciso de alguém como Mayu para cuidar das tarefas diárias. Assim que eu subir para o nível 3, vou procurar, lá imediatamente. Com isso em mente, Qianlu retornou ansiosamente ao seu quarto para absorver os cristais de zumbi. Enquanto uma onda de dor o invadia, Qianlu avançou com sucesso para um usuário de poder de nível 3. Na minha vida passada, levei 1 mês e meio para romper. Agora foram apenas 3 dias. Ele se maravilhou. Ele podia sentir o poder aprimorado dentro dele. Comparado a quando ele estava no nível 2, sua energia era significativamente maior. Mais importante, a Espada do Vazio, que antes durava apenas 5 segundos, agora podia ser mantida por 20 segundos. Agora posso sair com confiança. É o momento perfeito para procurar Mayu e reabastecer os cristais naquele hotel 5 estrelas. No dia seguinte, Qianlu, Sudaju e o Rei Trovão partiram em pouco tempo. O trio limpou os zumbis que cercavam o hotel e extraiu os cristais dos cérebros dos zumbis. Naquele momento, um sobrevivente do hotel chamado Lu Wenbo, vendo as formidáveis habilidades de luta da dupla, correu para pedir ajuda. No entanto, Qianlu não respondeu imediatamente. Mas em vez disso perguntou, você conhece Mayu? Lu Wenbo tremeu e respondeu, no dia do desastre, houve uma reunião de negócios pela manhã, e ela foi chamada para preparar pratos para ela. Qianlu então agarrou Lu Wenbo, instruindo-o a liderar o caminho. Enquanto isso, dentro do depósito frigorífico, Mayu gentilmente salvou um grupo de pessoas, mas em vez de mostrar gratidão, eles não apenas reclamaram que ela ocupava muito espaço, mas também a agrediram fisicamente. Uma famosa atriz chamada Linda Ear até sugeriu jogar lá para fora para alimentar os zumbis, para que eles pudessem ter mais recursos para sobreviver. Ao ouvir isso, os outros rapidamente mostraram suas verdadeiras cores, e concordaram por unanimidade. Ignorando meus desesperados pedidos de ajuda, eles a jogaram para fora à força, chegando ao ponto de zombar dela, e chamá-la de nomes depreciativos. Em total descrença e cheia de arrependimento, Mayu desejou não ter aberto a porta para essas pessoas. Eu deveria ter deixado os zumbis comer, luz, e ficado segura dentro do depósito frigorífico. Estou tão zangada. Eu pagaria qualquer preço para vê-los receber o que merecem, ela pensou. No entanto, ela acreditava que era tarde demais. 2 zumbis detectaram meu cheiro e rugiram, correndo em direção a ela. Conforme os zumbis se aproximavam, Mayu fechou os olhos em desespero. Pensando sobre o ditado, diante do apocalipse, a verdadeira natureza dos humanos é imprevisível, justamente quando a situação parecia terrível. Qianlu chegou no último segundo, chutando um zumbi para longe com força. Qianlu olhou para Mayu com imenso alívio, dizendo,
Ainda bem que a chefe ainda está viva. Agora posso comer alguma comida boa. Mayu, sou eu, Chen-Lu. Eu vim até aqui arriscando minha vida para te salvar. Diga-me que você está comovida, e que você se tornará minha chefe dedicada. Lágrimas brotaram nos olhos de Mayu enquanto ela respondia: Obrigada por vir me salvar. De repente, Chen-Lu colocou a mão sobre sua boca, sinalizando para ela ficar quieta. Vamos lidar com esses zumbis primeiro. Então podemos nos atualizar, ele sussurrou. Eles agora estavam cercados por dezenas de zumbis, Chen-Lu e Sudaju armados com bastões elétricos. Despacharam rapidamente os mortos-vivos próximos. Enquanto isso, o grupo ingrato dentro do depósito frigorífico. Ao ver isso, se alegrou, pensando que alguém tinha vindo resgatá-los. As pessoas começaram a sair do depósito frigorífico, tentando agradar Chen-Lu. Obrigado, heróis, por nos salvar, exclamou um. Olá, sou Lin-Yi. É ótimo conhecer vocês dois. Ela presumiu que se eles fossem seus fãs fervorosos, eles a bajulariam como um cão. No entanto, ela estava enganada. Chen-Lu os ignorou completamente, indo direto para Mayu e ajudando a se levantar. Diga-me o que aconteceu. Eu vou lidar com isso para você. Percebendo que Mayu era a única fora do depósito frigorífico, e quase se tornou comida de zumbi, não foi difícil para Chen-Lu adivinhar que algo obscuro havia acontecido. Ao ouvir as palavras de Chen-Lu, toda a dor e injustiça reprimidas que Mayu sentia vieram à tona. Ela relatou em lágrimas a traição e os eventos que levaram à sua quase morte. Chen-Lu respondeu com uma risada fria. É por isso que nem sempre é bom ser a pessoa boa. Eu só vim salvar Mayu porque ela tem valor. Se você não tem valor, quem se importa se você vive ou morre? Ao perceber que Chen-Lu e Mayu se conheciam, Li Lin, um do grupo, rapidamente tentou oferecer dinheiro, para suavizar o incidente. Jovem, você poderia me escoltar para casa? Depois que a crise for resolvida, você pode trabalhar na minha empresa. Com um salário mensal de 200 mil, ele propôs. Isso enfureceu Sudaju, que estava perto. Ele detestava esses indivíduos ingratos e dissimulados. Primeiro, eles foram salvos por outra pessoa. Então eles tentaram enviar essa pessoa para a morte. Agora eles querem usar dinheiro para resolver o problema, ele pensou em sua raiva. Sudaju deu um tapa na cara de Lilin. Luembo, outro sobrevivente, observou em choque. Em sua cidade, Lilin era uma figura bem conhecida. Eles não tinham medo de retaliação? Suprimindo a raiva e cobrindo o rosto machucado, Lilin implorou humildemente. Jovem, você já vingou seu amigo. É verdade, nós estávamos errados. Apenas nos leve para um lugar seguro. Diga qualquer condição que tenha. Chen-Lu dispensou o apelo de Lilin com desdém. Ele era um homem de princípios. Uma vez que alguém se tornasse seu inimigo e houvesse uma oportunidade de se livrar deles, ele não hesitaria. Essas pessoas haviam sido sentenciadas à morte em sua mente. Com esse pensamento, Chen-Lu tirou uma corda do nada. Já que você ofendeu alguém próximo a mim, posso perdoá-lo uma vez amarrando você. Se você sobreviver ou não, dependerá da sua sorte. Lilin ficou furioso com isso. Como isso é diferente de nos matar? Não há lei e ordem em seus olhos? Sudaju zombou ao lado. Você pensou nisso quando a jogou para fora? A celebridade, numa tentativa desesperada de se salvar, ajoelhou-se na frente de Chen-Lu, implorando por sua vida. Se você me salvar, farei qualquer coisa por você, ela gritou, tentando puxar as calças de Chen-Lu para baixo, insinuando um favor lascivo. Isso deixou Chen-Lu completamente sem palavras. O que há de errado com você? Por que você está tentando despir alguém assim? Sai de perto de mim, você é repugnante. Ela respondeu na defensiva. Não é minha culpa, eu não tomo banho há dias. Então, é claro que estou um pouco suja. Você pode me ajudar a limpar. Chen-Lu, cansado de seus absurdos, prontamente usou uma meia fedorenta para amordaçar sua boca. Vamos embora. Deixe-os se defenderem sozinhos. Ele então saiu do hotel com Sudaju. Luembo seguiu apressadamente, chamando. Irmão mais velho, eu quero ir com você. Chen-Lu se virou para olhá-lo, pegando uma barra de ferro do chão e entregando a ele. Se você puder ir para a rua principal e matar 10 zumbis, eu deixarei você vir comigo. Só de pensar nisso, Luembo começou a suar frio. Balançando a cabeça com medo, Chen-Lu zombou. Tão inútil quanto lama que não pode ser moldada. Quando lhe dão uma chance, você não aproveita. Antes de partir, como um sinal de apreço ao garçom que o guiou, Chen-Lu o levou a um pequeno supermercado ao lado do hotel. Ele deu a ele 3 minutos para fazer compras livremente e então prometeu escoltá-lo de volta ao seu dormitório como um agradecimento. Enquanto Luembo enchia animadamente seu carrinho com suprimentos no supermercado, Chen-Lu se virou para Mayu e ofereceu. Preciso de alguém para lidar com a logística. Que tal você se juntar a nós? Suas únicas responsabilidades seriam cozinhar e lavar pratos. Em troca, garanto sua segurança e você será bem alimentada. Para ser um pouco vaidoso, me conhecer é a coisa mais sortuda que aconteceu na sua vida. Então, qual é a sua resposta? Você gostaria de vir comigo? Eu quero, Mayu respondeu prontamente, assentindo.
Afinal, se não fosse por Shenlu, ela já estaria morta. Shenlu, satisfeito com a resposta, disse: assim que tivermos escoltado aquele jovem de volta, devemos comemorar com uma grande refeição, mas você estará cozinhando. Depois de deixar Lu Embo em segurança de volta ao seu dormitório, meia hora depois, chegaram à sua vila. Ao chegarem, Shenlu perguntou a Mayu sobre seu poder recém-desperto. Ele então apresentou seu próprio poder, bem como o de Sudaju. Mayu ponderou por um momento, lembrando-se de uma dor de cabeça que teve no terceiro dia do apocalipse. Ela não tinha prestado muita atenção a isso na época, mas Shenlu a guiou para aproveitar essa nova força. Um segundo depois, uma chama apareceu na mão de Mayu. Shenlu ficou surpreso. Uma habilidade de chama em um chefe poderia tornar os pratos ainda mais deliciosos. Nós realmente encontramos um tesouro. Em apenas meia hora, Shenlu e Sudaju se viram babando sobre uma farta variedade de comida. Depois de dar uma mordida, lágrimas de alegria escorreram pelo rosto de Shenlu, confirmando que procurar Mayu tinha sido a decisão certa. Após a refeição, Shenlu levou Mayu para seu quarto, lembrando-a de ser cautelosa se decidisse tomar um banho, especificamente alertando contra beber água não tratada. Ele entregou a Mayu um telefone celular e um powerbank para passar o tempo, informando-a de que eles ficariam parados nos próximos dias para se concentrar em aprimorar suas habilidades. Shenlu prometeu explicar o método de atualização mais tarde. 3 dias se passaram e Shenlu conseguiu avançar para o nível 3 de seu poder. Com base em sua taxa de progressão, ele estimou que levaria cerca de mais 10 dias para atingir o nível 4. Era hora de sair e coletar mais cristais para aprimorar ainda mais suas habilidades. Simultaneamente, ele pensou em verificar Mei Ling e Mei Li, as duas irmãs. Mesmo que não fosse o momento certo para recrutá-las, ele acreditava que seria bom ver como elas estavam. Afinal, é uma técnica de ressurreição. Não ter um indivíduo tão poderoso sob o controle de alguém estaria convidando a retribuição divina. Antes de partir, Shenlu deu um aviso rigoroso a Mayu. Enquanto estivermos fora, não importa quem seja ou qual motivo eles deem, não abra a porta para ninguém, mesmo que eles morram bem na sua frente. Além disso, certifique-se de trancar todas as portas e janelas da vila. Não coloque a cabeça para fora ou saia, ou você enfrentará as consequências. Depois de dar suas instruções, Shenlu e Sudaju foram para uma área de vilas próxima e limparam todos os zumbis nas proximidades. Em um curto espaço de tempo, eles coletaram mais de 500 cristais de zumbis. Vendo que haviam reunido uma boa quantidade, Shenlu esticou seu corpo, preparando-se para ir em direção ao apartamento onde as irmãs Mei Ling e Mei Li moravam. Sudaju, volte para o caminhão blindado e descanse. Eu levarei o Rei Trovão comigo e irei explorar a área para garantir que não perdemos nenhum retardatário. Logo depois, Shenlu chegou ao prédio de apartamentos onde as irmãs moravam. Se bem me lembro, elas moram na unidade 200 e um deste prédio. Ele então enviou o Rei Trovão para farejar e verificar se alguém estava em casa. O Rei Trovão latiu alegremente, como se dissesse: é isso que um cachorro deveria fazer. Todas as tarefas que você me fez fazer antes, como esfregar o chão, lavar a louça e tirar o lixo, definitivamente não eram para um cachorro. Assim que o Rei Trovão estava prestes a subir as escadas, sua orelha direita restante se contraiu. Ele imediatamente se agachou, emitindo um rosnado baixo de sua garganta. No segundo seguinte, como um coelho, ele correu para um arbusto próximo. Um gato branco saiu correndo do arbusto em alta velocidade. Mesmo que os gatos sejam geralmente mais ágeis do que os cães, não demorou muito para o Rei Trovão alcançar este felino em particular. Shenlu ficou surpreso com a cena que se desenrolava diante dele. O gato não estava infectado e era lindo. Seria bom levá-lo de volta como um animal de estimação. Imediatamente ele chamou o Rei Trovão, pedindo-lhe para não machucar o gato. Assim que ele falou, Shenlu ouviu uma voz: "Tira este cachorro estúpido de cima de mim." Ele olhou para o gato em descrença, percebendo que ele possuía a capacidade de comunicação telepática. Que descoberta inesperada! Devo mantê-lo. Rei Trovão, como você pode ser tão rude? Deixe-o ir. Shenlu repreendeu, embora ao mesmo tempo ele tenha se certificado de agarrar o gato, temendo que ele pudesse escapar. O Rei Trovão parecia culpado, como se aceitasse toda a culpa. Uma vez nas garras de Shenlu, o gato não lutou. Ele olhou para ele com grandes olhos azuis celestes e uma voz ecoou na mente de Shenlu. Eu não o provoquei ou incomodei. Por que esse cachorro simplesmente me mordeu aleatoriamente? Tão irritante. Shenlu respondeu em concordância. Sim. De repente, o gatinho pareceu sentir o cheiro de peixe seco em Shenlu. Ele ficou maravilhado com sua habilidade, se perguntando como ele sabia. Seria instinto? Eu posso te dar peixe seco para comer, e então você será meu gatinho. Justamente então, uma voz de cima gritou: Solte meu arroz! Olhando para cima. Shenlu ficou chocado ao ver que era Mei Li. O gato chamado Arroz pertencia a ela. Ele pensou: como é que eu nunca vi esse gato na minha vida passada? As irmãs nunca mencionavam isso,
Mei Li desceu as escadas, aproximando-se de Shenlu com a mão estendida, exigindo: "Devolva o arroz para mim." Mei Li rapidamente pegou o gato de Shenlu. Segurando-o perto, observando isso, Shenlu especulou: "Parece que as duas irmãs não estão juntas agora. Se Mei Ling estivesse aqui, ela nunca teria deixado Mei Li descer sozinha." Aliviada, Mei Li, segurando o gato, não queria ficar do lado de fora mais tempo do que o necessário. Ela rapidamente agradeceu a Shenlu e estava prestes a sair. Quando a Rose começou a se debater em seus braços: "Me solte, ele tem peixe seco, eu quero peixe seco, ele não é uma pessoa má se tiver peixe seco." Confusa, Mei Li pensou: que tipo de lógica estranha é essa? A Rose, tendo escapado das garras de Mei Li, olhou lastimosamente para Shenlu. "Eu não como peixe seco há mais de uma semana. Você pode me dar um pouco?" Considerando isso, Shenlu pensou: pode ser uma oportunidade de me aliar a Mei Li. Seu plano era colaborar, pois tanto Mei Ling quanto Mei Li não eram apenas rostos bonitos. Uma possuía uma habilidade de chama de alto nível e a outra, um poder de luz que podia ressuscitar pessoas. Com isso em mente, Shenlu sorriu e pegou a Rose. "Há um supermercado por perto que deve ter peixe seco. Devemos ir lá e talvez poderíamos nos juntar para encontrar suprimentos." A reação inicial de Mei Li foi recusar. A ideia de se aventurar com dois estranhos parecia perigosa. No entanto, a Rose a convenceu, citando que não sentia nenhuma má intenção de Shenlu. Isso deixou Mei Li em conflito. Vendo sua hesitação, a Rose disse com um bufo: "Se você não quer ir, então não vá. Eu vou com ele. Você pode esperar em casa que eu traga comida." As palavras de Rose fizeram Mei Li corar. Na última semana, elas dependeram da estrutura pequena e ágil de Rose para obter suprimentos do lado de fora. Então ela concordou e disse a Shenlu para esperar, lá, enquanto ela pegava seu equipamento em um momento. Mei Li voltou usando um capacete roxo e armada com um rolo de massa. Vendo sua vestimenta em comum, Shenlu quase engasgou. Ele então apresentou seus próprios companheiros. "Este é meu amigo Sudazu. Pense nele como um guerreiro. E este cachorro também é meu parceiro, chamado Thunder King. Ele é um mago elétrico. Você pode chamá-lo de Thunder King. Eu sou Shenlu, um usuário de poder espacial. E você?" Ao ouvir isso, Mei Li respondeu: "Você já sabe sobre a habilidade de Rose de se comunicar com humanos. Eu também adquiri repentinamente um poder especial. Sou como um padre em videogames." Assim que ela falou, um grupo de zumbis começou a cercá-los. Shenlu rapidamente avisou a todos para serem cautelosos. Mei Li, que estava na retaguarda, inicialmente entrou em pânico, mas logo recuperou a compostura. Ela amplificou diretamente a força de ambos, Shenlu e Sudaju. Sentindo a onda de poder dentro dele, Shenlu ficou maravilhado. Verdadeiramente incrível! Poder de luz incrivelmente raro. No nível 1, ela pode amplificar a força em 1/3, com o impulso de Mei Li. Sudaju começou a despachar os zumbis sem esforço. No entanto, um zumbi solitário correu em direção a Mei Li. Shenlu gritou para ela sair do caminho, mas Mei Li manteve sua posição. Afinal, ela nunca havia lutado contra um zumbi antes, e sentiu que esta poderia ser uma boa prática. O mundo pós-apocalíptico exige que se adapte. Mei Li, confrontada com o zumbi que se aproximava, rapidamente aplicou um aumento de força a si mesma. Devido à sua falta de experiência em combate, ela não se esquivou do ataque do zumbi. Garras afiadas apontaram para seu pescoço, mas sua jaqueta grossa a protegeu do impacto do golpe. Sem hesitar mais, Mei Li começou a golpear violentamente o zumbi com seu bastão, fazendo com que sua cabeça se abrisse. Shenlu, que estava por perto, sentiu um arrepio ao ver Mei Li golpear ferozmente o zumbi já morto. Massa encefálica estava espalhada por toda parte, mas ela continuou a esmagar a cabeça da criatura. Voltando à realidade, Mei Li olhou para o zumbi cuja cabeça ela havia destruído e não pôde deixar de vomitar. Shenlu lhe entregou um lenço de papel e uma garrafa de água mineral. Mei Li lançou-lhe um olhar agradecido. Enquanto isso, Rose parecia bastante irritado e bufou. "Vocês dois terminaram? Vamos pegar aquele peixe seco ou não?" Meia hora depois. Depois que Shenlu lidou com os zumbis no segundo andar do supermercado, ele instruiu Mei Li: "Pegue o máximo de suprimentos que puder." A Rose já havia encontrado os petiscos de peixe seco na área de lanches, implorando a Shenlu para ajudar a abrir a embalagem. Olhando para o pequeno gato, Shenlu começou a ponderar. Ele sempre sentiu que este gato tinha outros segredos, não apenas uma habilidade psíquica despertada. Afinal, uma habilidade tão única como a comunicação mental não é algo que um novato em poderes psíquicos poderia dominar. Com um gato tão raro, ele definitivamente precisava recrutá-lo para sua equipe. Como é esse pensamento? Shenlu abriu o peixe seco e tentou arroz. "Este peixe não está fresco. Coma com moderação. Eu tenho peixe fresco. Venha comigo mais tarde e eu farei peixe ensopado para você." Ao ouvir isso, Rose ficou animado. Do outro lado, Mei Li, que estava reunindo suprimentos, estava completamente alheia a um zumbi mutante se aproximando sorrateiramente por trás dela.
Sentindo perigo, Thunder King rapidamente gritou um aviso e correu em direção a Mei Li. Ouvindo o alarme de Thunder King, Mei Li instintivamente se virou, seu rosto empalidecendo de terror. Caindo no chão, ela viu um zumbi obeso de 2 metros de altura diante dela. Mei Li tentou fugir, mas tropeçou em 2 grandes sacolas de comida que havia embalado. Vendo isso, o zumbi obeso sorriu. Estou com tanta fome, vou te comer. Mei Li se levantou sem hesitação, jogou as 2 grandes sacolas de comida no zumbi e se virou para fugir, apenas para correr diretamente para Qianlu, que chegava. À primeira vista do zumbi obeso, as pupilas de Qianlu se contraíram. Este era outro zumbi mutante e, mais especificamente, o tipo mais comum conhecido como devoradores. Eles não apenas possuem grande força e defesa, mas também podem usar ataques de golpe corporal e até mesmo autodestruição. A julgar pelo seu tamanho, deve ser um zumbi de nível 3. Pensando nisso, Qianlu puxou Mei Li para trás dele. Fique atrás de mim, não tenha medo, eu estou aqui. Ouvindo essas palavras de Qianlu, o coração acelerado de Mei Li milagrosamente começou a se acalmar, olhando para Qianlu protegendo-a. Ela sentiu uma sensação indescritível de segurança. Naquele momento, Thunder King chegou em cima da hora, lançando um raio para emboscar o zumbi obeso por trás. O zumbi emboscado, enfurecido, virou-se e rugiu para Thunder King. Aproveitando esta oportunidade, Qianlu brandiu sua espada do vazio, cortando o zumbi obeso. Acompanhado por um som de estalo, o zumbi obeso foi cortado ao meio. Ele nem sequer teve a chance de usar sua autodestruição, habilidade antes de cair no chão em pedaços. Qianlu rapidamente protegeu Mei Li com seu corpo, dizendo-lhe para fechar os olhos e não olhar para o cadáver. Ouvindo sua voz, Mei Li involuntariamente fechou os olhos. Naquele momento, a única coisa em sua mente era a cena do golpe de espada de Qianlu mais cedo. Ele parecia incrivelmente legal. Ela deixou Qianlu pegar sua mão e guiar, lá para baixo. Quando ela abriu os olhos novamente, Mei Li não pôde deixar de olhar para Qianlu, pensando, como eu nunca percebi antes o quão bonito é o irmão Qianlu. Qianlu olhou para ela intrigado. Enquanto eles se encaravam por um momento, o rosto de Mei Li inexplicavelmente ficou vermelho. Isso pegou Qianlu de surpresa. Ele nunca esperou que a levaria a um clássico momento de herói salvando a donzela. Embora seja um pouco clichê, o efeito foi realmente bom. Pensando nisso, Qianlu decidiu agir enquanto o ferro estava quente, convidando Mei Li para se juntar à sua equipe. Mei Li assentiu com o rosto corado. Nesse caso, venha à minha casa mais tarde, e todos nós podemos jantar juntos. Ouvindo isso, Mei Li se sentiu um pouco dividida. Ela realmente queria ir, mas sua irmã tinha saído para procurar suprimentos e ainda não tinha voltado. Se sua irmã voltasse de repente e não a encontrasse, ela ficaria muito preocupada. Irmão Qianlu, eu irei depois que minha irmã voltar. Mas assim que ela falou, a Rosa ao lado deles mostrou seu desagrado. Você não deveria recusar, afinal. Qianlu prometeu em fazer peixe ensopado. Não importa o que aconteça, você tem que vir comigo hoje. Você deixa um bilhete em casa. Mei Ling vai ver e não vai se preocupar. Além disso, tenho a sensação de que Mei Ling não voltará hoje. Eu quero comer peixe. Ouvir as palavras de arroz me deixou um pouco tonto e sobrecarregado. Sem ter escolha, ela concordou relutantemente.